estão ligados em mais essa palestra ao vivo. É uma live que a gente realiza todas as segundas-feiras, às 20 horas, sempre para falar de assuntos de interesse do direito público. Hoje a live, mais uma vez, é voltada para empresas que acompanham o nosso canal e que participam de licitações em todo o país. Agradeço a presença de todos vocês ligados nessa live e lembrando você que a live, ao final, ela vai para o YouTube. Então, a partir de hoje, mais tarde, ela está disponível no YouTube. Você que está no YouTube, te convido a se inscrever no nosso canal. Não deixe de se inscrever e, se possível, dê um joinha aí em nossa apresentação. A live de hoje a gente vai falar sobre a preparação da documentação da habilitação. O que é a documentação da habilitação? São os documentos que as empresas precisam separar, precisam ter disponíveis para levar na licitação. Esses documentos é que vão dizer se a empresa está habilitada ou se não está habilitada a participar da licitação. Se um desses documentos faltar, a empresa está inabilitada, ou seja, ela não pode apresentar a sua proposta e não vai estar participando da licitação. A falta de um documento na licitação é o suficiente para afastar a empresa daquele certame. A falta de um único documento é suficiente para afastar a empresa do certame licitatório. Então, esse item da licitação é um dos itens mais importantes. Você precisa dominar esse trabalho. As empresas que têm interesse em participar de licitação, as empresas que têm interesse em estar em licitações, elas precisam conhecer muito bem essa fase da licitação, essa fase de preparação dessa documentação. Nós vamos dar 10 dicas para as empresas que querem participar de licitações. 10 dicas. 10 dicas para as empresas acompanharem, terem condição de participar das licitações públicas. Esses documentos, logicamente que não há nenhum segredo, mas existem dicas que você pode seguir e que vão ajudar a você na licitação. A saber, as licitações, em geral, elas dispõem de duas fases da habilitação. A fase da habilitação jurídica, onde as empresas levam os seus documentos, contrato social, CNPJ, as certidões, chamadas certidões negativas, e tem a fase técnica, onde ela comprova que ela, a empresa, detém capacidade para participar daquela licitação. Ela leva nessa fase técnica os atestados técnicos, que comprovam que ela já tem experiência anterior. Ela leva algum projeto. Isso vai variar muito de licitação para licitação. Essas dicas nós vamos dar no sentido geral, mas são dicas imprescindíveis para empresas que têm interesse em participar de licitação, de quaisquer licitações. Depois também é importante que nessa fase é que você também prepara a sua proposta de valores. É onde você elabora um documento, que existe geralmente um modelo dentro do edital de licitação, junto ao edital, como anexo do edital, que você também prepara a sua proposta. Essa proposta de preço, ela deve seguir as regras que constam da licitação. A proposta de preço também tem que estar adequada a tudo que consta da licitação. Por exemplo, existem licitações que não admitem preço zero. Isso aí, você não pode oferecer um serviço, por exemplo, dentro do escopo de um projeto que seja zero, ou que tenha determinado número de casas decimais. Varia muito de acordo com o objeto que está sendo licitado. Então nós vamos lá para as dicas, para as 10 dicas dessa fase da preparação da documentação para a licitação. A primeira dica é ler o edital. Quer dizer, por incrível que possa parecer, nós falamos disso aqui na live anterior, tem empresas que vão para as licitações sem ler o edital. Poxa, é incrível, né? Mas o edital tem que ser lido de cabo a rabo. Geralmente, quando eu vou participar de uma licitação, eu tiro uma manhã inteira para ler o edital. E nessa leitura eu uso um marcador e vou marcando aqueles itens mais importantes.
eu vou destacando os itens mais importantes, ou seja, a leitura e compreensão do edital, ela é imprescindível para a participação da empresa. Então você pega aquele edital, imprime, ou você... Eu opto pela impressão, mesmo em licitações eletrônicas. A impressão, ela facilita você a visualizar. No meu caso, tem pessoas que preferem o acesso eletrônico. Então, na hora da impressão, você tem aquele documento impresso, você vai destacando com uma caneta que destaca texto aquelas partes mais importantes que você entender que são mais importantes, que são mais relevantes para o seu objeto. Então, o primeiro passo é ler o edital. Quer dizer, a primeira dica é você ler o edital integral. Tem editais que são grandes, você precisa realmente conhecê-lo. Se você não tiver condição de ler todo, pela questão técnica, que são às vezes algumas partes que são mais técnicas, mas você precisa conhecer. Quem vai preparar essa documentação da licitação, ela precisa dispor de um tempo para ler. Como eu disse, eu dedico uma manhã inteira para ler esse material, para ter acesso a esse material, marcando aqueles itens que são mais importantes. Depois você vai fazer um planejamento das etapas seguintes, que geralmente você... Nessa etapa de preparação dessa documentação da habilitação, você conta com o apoio de outras pessoas. Muitas empresas utilizam de serviço, por exemplo, do contador, ou de outros setores da empresa que armazenam, que guardam, que têm em poder dela as certidões, o próprio contrato social, a documentação da empresa. Então você vai fazer um planejamento. Hoje eu vou solicitar o documento para o contador. Isso tudo dentro do prazo exíguo que você geralmente tem. As licitações, geralmente, os prazos são exíguos. Quer dizer, varia uma licitação pregão, por exemplo. Ela é publicada 8 dias antes do certame. Então, você precisa preparar essa documentação com rapidez, com agilidade. Se a pessoa que vai trabalhar com licitação, nós demos dicas no vídeo anterior, essa pessoa precisa ter agilidade para a preparação dessa documentação. Então, a primeira dica é ler o edital. A segunda dica é planejar as etapas do trabalho, quer dizer, você se organizar, você ter um mínimo de organização daquele trabalho que você vai fazer. A terceira dica é elaborar o checklist. Essa eu acho que é a fase mais importante. Mais importante até do que separar a documentação, porque é através do checklist, usando aquela listinha de itens, de certidões e de documentos que são necessários, é através dessa listinha que você vai buscar os documentos. Então, se o checklist falhar, você, consequentemente, vai falhar na preparação da documentação. Então, essa elaboração do checklist, geralmente, você precisa de ter o apoio de outra pessoa, você checar junto com outra pessoa. Aí eu coloco aqui como quarto item, como quarta dica, conferir o checklist junto com outra pessoa. Ou você entregar o checklist e o edital para outra pessoa e ela vai conferir. O que é o checklist? É tirar do edital os itens que são necessários para a licitação. Por exemplo, eu preciso no credenciamento, quer dizer, a abertura da licitação é com credenciamento. O que eu preciso no credenciamento? Geralmente eu preciso de uma procuração ou uma carta de credenciamento, eu preciso me organizar porque alguém vai precisar elaborar essa carta, alguém vai necessariamente vai assinar, se eu não for o dono da empresa, se eu não for o sócio, alguém vai ter que assinar essa autorização para quem vai à licitação, para quem vai representar a empresa na licitação. Eu vou preparar essa documentação. O que eu preciso no credenciamento? Além da carta de credenciamento, eu preciso, muitas das vezes, do documento daquela pessoa que vai representar, do documento da pessoa que está credenciando o representante da empresa, do sócio, por exemplo. Eu preciso, muitas das vezes, do credenciamento do contrato social da empresa, de uma cópia do contrato social da empresa. Eu preciso, muitas das vezes, no credenciamento, de alguma declaração que não vai constar dos envelopes. Então, essa primeira fase precisa ser organizada no checklist. O checklist é traduzir o que existe no edital e transferir aquilo para um documento à parte, que eu chamo de checklist, que é uma lista, não deixa de ser uma lista com os documentos e elementos necessários que eu vou precisar na licitação. E isso, quer dizer, a quarta dica que eu coloco é conferir esse checklist junto com outra pessoa, ter uma outra pessoa conferindo o trabalho que você realizou. Isso é importante para você dar segurança àquilo que você está fazendo. Infelizmente, ainda se vê pessoas chegando em licitação faltando documentos.
ou com documentos incompletos, ou com documentos que se percebe que a pessoa não leu ou não analisou o edital corretamente. Às vezes o edital, às vezes nem é feito de maldade, nem é feito de má fé, mas às vezes o sujeito acrescenta solicitações no edital que são importantes e que passam desapercebidas se você não tiver um olhar muito atento. Por isso que eu sempre oriento, sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, façam o checklist e tenha alguém para conferir esse checklist. Tenha um conferente para esse checklist. Todo o trabalho profissional ele deve ser conferido por outra pessoa. Você deve ter uma outra, você deve dispor de alguém que vá te auxiliar nessa checagem. Aí você passa depois para o quinto item, que seria separar a documentação. E esse também é a parte muito importante, porque o que você consignou, o que consta na listinha, no seu checklist, ele precisa ser encontrado por você dentro dos arquivos da empresa. Providenciar cópias, aqui que você vai providenciar cópias, você vai autenticar algum documento. Muitas empresas adotam de levar o original até o órgão público e no órgão público se realizar a autenticação. Isso aí você tem que analisar o que consta do edital sobre esse assunto. Não é todo edital que se permite que leve o documento no dia da licitação. Tem edital que prevê que esse documento, se ele não for autenticado em cartório, que é a melhor opção, é que dá mais segurança a você autenticar esse documento no cartório, é você levar na véspera. Às vezes, quando o município que você vai realizar aquela licitação presencial fica distante da sede da empresa ou do local onde você trabalha, às vezes o custo não compensa. Às vezes vale a pena você realizar a autenticação no próprio cartório. É um risco, é um detalhe que às vezes passa desapercebido para algumas empresas e as empresas ficam inabilitadas por falta de documentos porque elas não levaram na véspera para ser autenticado. Os documentos que precisam ser autenticados são aqueles que não podem ser checados na internet. E isso também gera dúvidas em licitações. Por exemplo, hoje, a grande parte dos contratos sociais das empresas, eles têm assinatura digital. Então esse documento ele já tem uma autenticação digital, dada pela junta comercial. Então esse documento não é um documento passível de se autenticar. Basta que você imprima e ali embaixo nele vem escrito, consta essa conferência digital, essa conferência que já existe uma autenticação digital. Então você fica dispensado de autenticar os documentos. Você também precisa ter alguém ao separar essa documentação que confira para ver se aquilo que você separou, para aqueles documentos que foram destacados, que você fez cópia, que você organizou, se eles realmente foram separados por você ou se está faltando algum. Eu vejo muito isso no caso de atestado de capacidade técnica. Às vezes as empresas precisam são vários itens na licitação, ela leva atestado para 2, 3 itens e não leva para os outros. Você precisa observar isso no edital, porque no edital consta claramente se você precisa ter de todos os itens ou de uma parte dos itens. Aqui, a sexta dica é preparar os envelopes. Esses envelopes também seguem um padrão. Quer dizer, toda licitação presencial, geralmente ela tem 2 envelopes. O envelope A, que é o envelope geralmente que vai com a proposta, e o envelope B, que é o que vai com os documentos da habilitação. Tem até licitação que separa em 3 envelopes. Separa da habilitação jurídica, da habilitação técnica. Você precisa observar isso. E no edital consta o que tem que ter na capa do envelope. Se tem que ter o nome do órgão público, o número da licitação, o número da empresa proponente, o endereço da empresa proponente. E esse envelope ele tem que ser levado para a licitação lacrado. Quer dizer, então ele tem que ser fechado antes. Você não pode levar para lacrar lá no dia da licitação, não. Observe isso. Então você vai preparar esses envelopes, quer dizer, preparar o texto, se você imprime numa impressora no computador da sua empresa ou do escritório que for elaborar esses documentos, e colar no envelope para que você tenha isso já preparado. O 7º item, quer dizer, é checar os textos no caso de declarações. Muito interessante isso. Muitas empresas que participam muito de licitação, as licitações às vezes têm declarações que são muito parecidas. São as mesmas declarações são usadas
em várias licitações. E o sujeito já tem aquilo lá no computador dele, já tem aquela gravado na memória do computador dele. Aí o que ele faz? Eu já tenho esse modelo aqui. Só que o modelo que você está participando, da nova licitação que você está participando, tem uma pequena diferençazinha em relação ao anterior. E no edital consta que é obrigatório ser a declaração de acordo com o anexo 4, anexo 3, anexo 5. E se ele tiver diferente, não tiver de acordo, tem membro de comissão permanente de licitação que não aceita o documento com aquele modelo. Então você está correndo o risco de você ser inabilitado por causa de um detalhe pequeno que você não observou no momento que você preparou a sua documentação da habilitação. Então é importante checar esses textos. Eu coloco aqui como dica 7. A dica 8 é preparar um kit licitação. Eu chamo de kit licitação. O que é esse kit licitação? É o local onde você vai levar, geralmente, uma pasta com caneta, com papel, com blocos de anotação para você anotar alguma coisa que ocorre na licitação, porque você geralmente vai participar de uma licitação presencial, ela transcorre, acontece uma série de coisas. Então você vai ter que ter um material para anotar isso. Eu levo também sempre, quando participo de licitações, e recomendo que se leve um carimbo do CNPJ da empresa, porque às vezes você pode precisar de imprimir alguma coisa lá, alguma coisa que ficou faltando, e você tem necessidade de carimbar, e o presidente da licitação pode, a pessoa que estiver conduzindo a licitação, ele pode permitir que você carimbe lá no momento. Então esse kit de licitação ele tem que ser preparado antes. Fechar os envelopes, quer dizer, lacrar os envelopes, que é a dica 9 que nós trouxemos aqui para você. Importantíssimo, o envelope tem que ser lacrado e alguém tem que rubricar no local onde está sendo fechado o envelope, quer dizer, onde é colado ali naquela capinha do envelope, alguém tem que rubricar. Isso é importantíssimo, você não pode levar o envelope aberto. No próprio edital já consta propostas em envelopes lacrados. Então, você pode ser inabilitado, sim, por você levar um documento, levar um envelope aberto, que não estiver lacrado. É item para inabilitar. Sim, senhor, é item para inabilitar. Também eu falo muito sobre isso, as pessoas com as quais a gente assessora. Para você ter uma licitação num local distante, em outra cidade, por exemplo, você ter o cuidado de chegar antes da licitação. Eu vejo licitante perdendo licitação, já vi nesses anos aí participando de licitação, já vi licitante perdendo licitação, por quê? Porque chegou atrasado. Porque no horário ele não estava lá. Porque pegou um trânsito, porque o carro quebrou, porque teve um acidente na estrada, porque a estrada estava interditada. Você chegou atrasado, já era. Existem alguns editais que prevêem 15 minutos de tolerância, mas existem editais que a tolerância é nenhuma, é aquela tolerância zero. Ou seja, é imprescindível que você chegue no local da licitação. Eu, sinceramente, quando é licitação em outro município, eu prefiro dormir no município onde vai ocorrer aquele certame e estar lá bem cedinho para participar da licitação. Qualquer risco, hoje você sabe que as estradas, muitas das vezes acontece acidentes, são imprevistos, o carro, o veículo que vai te transportar, o ônibus, ou o trem, ou o que for, o avião pode ter problema, e você chegar atrasado, e você vai estar inabilitado. Eu também falo a respeito do pregão. Aconselho muito isso, que é uma outra dica, você já ter em mãos, quer dizer, na véspera ou no dia antes de você ir para a licitação, o valor da sua proposta, você levar isso anotado. Se não chegar no dia da licitação, você ir lá perguntar quem vai decidir o preço, você já ter o valor mínimo que você pode chegar no lance. Como você sabe, o pregão é uma modalidade que você vai oferecer lances durante a licitação. Então você precisa se organizar, já ter isso em mãos, organizado, para que você não perca, não possa oferecer proposta e no dia você vai ligar para alguém ou vai mandar uma mensagem no WhatsApp para descobrir o valor que você pode apresentar. Quer dizer, as dicas foram essas. Agradeço a presença de vocês que nos assistiram, lembrando que este vídeo fica no YouTube. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Uma boa noite e até a próxima segunda-feira com uma nova live.